Cristãos podem usar armas ou não? Podem ser pró-armamentistas? Podem matar alguém em legítima defesa? Ontem, ao longo do dia, muitas pessoas vieram comentar nos vídeos meus que eu fiz sobre desarmamento, analisando o livro do Benê Barbosa, chamado Mentiram para mim sobre o desarmamento, e linkando para um vídeo do Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. Então eles diziam lá, olha só uma boa posição sobre o desarmamento. E eu fui assistir o vídeo e confesso que me surpreendi com o que ele disse no vídeo, porque eu já conheci o canal dele anteriormente, depois entrei em contato de novo com o canal dele quando teve aquela briga lá, aquela discussão entre ele e o Olavo de Carvalho, que depois chamou o Bernardo Kister para ajudar a tentar refutar o Iago Martins, e foi uma boa discussão, foi um bom debate teológico lá, e depois o Iago Martins fez um outro vídeo, mas daí nesse ponto já estava esgotado o debate e já não acompanhei mais. E depois assisti algum vídeo ou outro dele lá, alguns são bastante interessantes, são muito bem produzidos, e por outro lado, em alguns outros assuntos, como ateísmo, por exemplo, você percebe que ele não sabe muita coisa e fala sem ter propriedade. Na questão teológica protestante da denominação dele, ele deve ser muito bom, ele deve ter competência para falar sobre isso, mas sobre os outros assuntos teria um pouco mais de ressalvas para acreditar cegamente nele. Nesse caso, eu acho que do desarmamento talvez haja alguns equívocos ali, e não estou falando em relação à Bíblia particularmente, mas em relação ao dia a dia mesmo, a relação do Estado com o armamento, dos cidadãos com o armamento, que foi aquilo que eu abordei nesses vídeos, nessa série de vídeos sobre o desarmamento, que eu vou deixar para vocês aqui os links na descrição. Nesse vídeo do Iago, ele defende que a posição da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é a favor da posse e porte de armas e da legítima defesa da vida. Então, um cristão, segundo Iago Martins, pode ter armas e pode matar alguém se for para defender a própria vida. Ele citou vários trechos da Bíblia ali que reforçam isso e citou alguns poucos exemplos contra, sendo que para mim, na minha leitura da Bíblia, pelo menos em relação a Jesus, há vários exemplos no qual ele é contra a violência, no qual ele é contra a agressão. E, inclusive há uma cena clássica no Monte das Oliveiras quando vão prendê-lo e um dos discípulos usa a espada para atacar o servo do sumo sacerdote e Jesus o repreende. Eu vou ler o trecho aqui da Bíblia em Mateus para você ver. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Você vê um cenário clássico de um uso de arma por um dos discípulos de Jesus e Jesus repreende. Quem usa a espada, pela espada vai morrer. Então me parece aqui muito claro nesse trecho aqui, e em vários outros trechos, quando Jesus diz para amar o próximo, amar até mesmo seus inimigos, que ele não é a favor da violência para resolver a questão da violência. Como diz literalmente o Iago num trecho, ele fala que para pacificar às vezes a gente precisa de guerra. E essa é uma frase para mim que soa totalmente anticristã. Para mim isso revela mais sobre o próprio Iago do que sobre a Bíblia. Ele diz no final que isto é o que um cristão de verdade pensa sobre o armamento. Como se a interpretação dele fosse definitiva sobre esse assunto. Como se todos os teólogos, todos os padres, todos os sacerdotes, todos os pastores do mundo devessem concordar com essa interpretação do Iago. Como se a interpretação dele fosse definitiva, final, sobre o assunto do desarmamento entre os cristãos. Que os cristãos podem usar armas e que os cristãos podem matar os outros em caso de legítima defesa. Mas isso está longe de ser um consenso. Há muitos pastores, muitos padres que são contra o uso de armas e a posse de armas, e há outros pastores que aprovam. Curiosamente, entre os evangélicos, ainda mais nos Estados Unidos, há uma tendência maior a apoiar a posse de armas. Nos católicos há uma divisão, mas há uma tendência a não aceitar isso. Antes de entrarmos nessa questão aqui da análise de diferentes posições, eu quero dizer o que eu penso sobre a Bíblia. Eu não sou teólogo, não vou debater teologia com o Iago aqui, não tenho a menor pretensão de fazer isso, mas eu fui cristão durante toda a minha juventude, até a idade adulta, hoje já não sou mais, mas eu tenho uma leitura da Bíblia, eu estudei a Bíblia enquanto documento histórico. Para mim isso que é a Bíblia, não é um livro sagrado, não é um livro revelado, não é uma verdade absoluta, não é um livro ditado por Deus, é um livro histórico, um documento histórico que relata de maneira alegórica, metafórica, simbólica, e em alguns trechos, talvez até historicamente, o percurso do povo de Israel. Então é um livro situado historicamente, que tem um contexto, que dialoga com um período histórico específico, não é um livro para hoje, não é um livro que tem mensagem para hoje, por exemplo. É um livro que dizia algo para o povo naquela época,
que tinha as leis, os preceitos, os dogmas, as crenças daquele período histórico no qual ele foi escrito, né? Ao longo do período no qual ele foi escrito. Foi um período de séculos. Então você tem ali diferentes momentos históricos, com diferentes histórias, com diferentes influências de diferentes culturas. Você tem influências egípcias ali, da tradição mesopotâmia, você tem influência do Código de Hammurabi, por exemplo. Algumas das leis do Antigo Testamento têm clara influência do Código da Babilônia, do Código de Hammurabi. E do mesmo modo que eu não usaria o Código de Hammurabi hoje como legislação para tentar compreender as relações de violência na sociedade, eu não usaria também o Levítico para isso. E também eu li muito o Novo Testamento porque eu escrevi um livro sobre Jesus, então eu li o Novo Testamento em grego, em latim, são idiomas que eu estudei na faculdade e estudei da perspectiva histórica. Então preciso ter claro que não existe apenas uma maneira de ler a Bíblia, não é apenas a maneira teológica, não existe apenas a maneira dogmática de ler a Bíblia como um religioso, mas também existe maneiras diferentes de ler como um documento histórico, como um livro histórico, que é como vários pesquisadores fazem isso. Existem muitos pesquisadores que leem a Bíblia como um livro a ser desvendado como qualquer outro livro, com uma importância excepcional ao longo da história, porque obviamente teve uma repercussão ao longo de milênios aí, que influenciou a cultura, influenciou a sociedade, influenciou o percurso histórico. É um livro relevante, assim como também existem outros livros relevantes, como o Corão, os outros livros religiosos que também tiveram um grande impacto no mundo. Por isso que é importante debater a Bíblia a partir de diferentes perspectivas também. E eu, enquanto era cristão, me debatia muito com essa ideia do amor absoluto de Jesus. Não há dúvida que ele existiu, esse é um consenso entre os historiadores, nenhum historiador sério questiona a existência de Jesus, e para mim a mensagem dele é essencial, e é algo que ele fala, é o amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. É uma mensagem de amor ao próximo e de amor a Deus, não é uma mensagem de ódio ao próximo, de matar o próximo, de se defender do próximo, mas sim de amar incondicionalmente e perdoar incondicionalmente também. Há vários textos na Bíblia no qual ele fala sobre isso, né, de como você tem que perdoar, amar os seus inimigos, dar a outra face, e não me parece que é de maneira simbólica, alegórica, como diz o Iago. Pelo contrário, parece que é de sacrifício de fato, porque é o exemplo que Jesus deu no Evangelho de sacrifício próprio, de morrer na cruz, e também outros discípulos. Pedro, o Paulo também foram mortos, também foram mártires, muitos outros mártires ao longo da história primitiva do cristianismo. Você tem vários casos de cristãos que eram mortos pelo Império Romano e que não reagiam, que não lutavam, que não se insurgiram, que morreram entregando a vida por uma crença no amor absoluto ao próximo e a Deus. Os historiadores da época do cristianismo primitivo dizem que os cristãos eram dóceis, que eram caridosos, que eram pessoas gentis, e que isso expressa para mim o que era realmente a mensagem de Jesus, essa mensagem de caridade e de bondade e de docilidade. Ele era o Cordeiro de Deus que vinha para ser sacrificado, e em boa medida os cristãos primitivos entenderam isso literalmente, que através do sacrifício deles, eles chegariam à verdade de Deus. Essa noção de lutar, de uma guerra santa, como as cruzadas, por exemplo, é posterior e vai surgindo na medida em que o cristianismo se torna uma religião institucional. Então, à medida que se torna uma religião estatal, né, como foi no Império Romano, aí começa a ter poder e atrás do poder começa a oprimir os outros e começa a causar guerras e violência. Mas a princípio, originário do cristianismo, você vê uma outra mensagem totalmente diferente, uma outra postura diante da vida que não tem nada a ver em usar armas e se defender e usar a violência para acabar com a violência. Por isso que é muito complicado a gente usar um texto de 2000 anos atrás, como são casos dos evangelhos, por exemplo, para tentar entender como é o contexto atual em relação ao uso de armas. A Bíblia defendia armas? Defendia o uso de fuzis, defendia o uso de pistola semiautomática, defendia o uso de rifles de assalto, de bombas químicas, como aquelas que mataram crianças na Síria lá, de armas nucleares. O que dizia a Bíblia sobre isso? Não fala nada sobre isso, porque na época existia outro tipo de arma, era uma espada, o máximo que tinha ali era uma lança, ou algum tipo de arco e flecha que seria a distância. Hoje em dia a gente tem armas que podem matar muitas pessoas, que um cara sozinho, como aquele de Las Vegas, pode subir num hotel e matar 200 pessoas. Então não tem nenhum tipo de comparação entre o contexto atual, século XXI, 2018, entre aquilo que viveram os palestinos no século I. Tentar usar a Bíblia para justificar o mundo de hoje é muito complicado, é um anacronismo bizarro. Você pega um livro voltado para uma tribo semita da Palestina e quer utilizá-lo para justificar o mundo globalizado industrial do século XXI. Não tem comparação, não tem relação uma coisa com a outra. O Caio Fábio, ele é um dos que é contra armamento, né? E ele fala que você pode usar a Bíblia para qualquer coisa. Você pode procurar na Bíblia ali e encontrar justificativa para qualquer tipo de atrocidade. Aí começam as reinterpretações da Bíblia para justificar aquela ideologia. Como eu digo, e outros já disseram antes de mim, a Bíblia é a mãe de todas as justificativas que você quer.
Se você não tiver Jesus como chave hermenêutica para proibir a Bíblia de dizer o que você queira, a Bíblia diz o que você queira. Absolutamente qualquer coisa. Se eu pegasse a Bíblia com a intenção diabólica de produzir ideologias, eles não saberiam aonde isso iria chegar. Usando sistematizações bíblicas para construir uma mentira com base bíblica. É a coisa mais fácil do mundo. A Bíblia te ampara. Ampara para tudo, só Jesus que não. Inclusive você pode encontrar até justificativa para apedrejar a adúltera, que se fazia na antiguidade entre os judeus e ainda hoje se faz em certos países islâmicos regidos pela Sharia, que é a lei islâmica. Será que o Iago vai usar a Bíblia para defender apedrejamento de adúlteras agora? Porque está na Bíblia? Eu não usaria essa referência, mas não sei se ele vai usar também. É por isso que eu digo que a leitura do Iago revela mais sobre ele do que sobre a própria Bíblia. Porque eu já falei anteriormente sobre os conservadores aqui, né, sobre como funciona a mente dos conservadores, através dos estudos da psicologia moral, como do Jonathan Haidt, como do John Jost, como do Steven Pinker. E o que eles dizem é que o conservador pensa o mundo em oposições. Então existem as pessoas puras, boas, as pessoas justas, e existem o mal. O mundo é composto de muitas pessoas más. Então a gente, enquanto grupo das pessoas justas e boas, precisamos nos proteger contra essas pessoas más. Isso é feito através da ordem, de uma hierarquia social muito bem delimitada, e isso ajudaria a controlar um pouco essa instabilidade e esse caos e esse perigo que existe na sociedade. Então não me parece contraditório que um conservador defenda a arma, porque ele acha que todo mundo é inimigo potencial. Sempre há alguém que vai roubar sua casa, sempre há alguém que vai tentar te matar, sempre há alguém que vai tentar te agredir. Então você precisa se proteger dessa agressão através da violência. E nesses vídeos sobre psicologia moral também falei sobre como períodos ou países mais violentos tendem a ter mais conservadores, porque as pessoas, é um mecanismo de defesa mental nosso tentar encontrar alguma ordem naquele caos. Essa justificativa do Iago em relação às armas me parece mais uma posição conservadora do que cristã de fato. Eu vou colocar aqui o trecho no qual o Caio Fábio fala sobre o que ele pensa em relação a porte de arma. Você consegue ver Jesus alinhado com esse negócio aí? Jesus dizendo, olha, concordo com o Trump, tem que armar os cidadãos, enche a sua casa de armamentos, faz parte do direito à liberdade, andar armado, ter arma. Você consegue ver aquele que diz quem com ferro fere, com ferro será ferido? Ou ver Pedro cortando a orelha de Malco e curando a orelha do servo do sumo sacerdote, dizendo, joga isso fora, Pedro. Você não entendeu? Está chamando juízo sobre você. As armas se voltam contra o indivíduo. Qualquer arma. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Como é que eu posso, mantendo a sanidade e a saúde intelectual e espiritual mínima e a coerência com que eu sei de Cristo, do Evangelho, defender ou propor que esse tipo de projeto possa ser uma alternativa divina para vencer o mal com o mal? Se o princípio de Deus é que se vença o mal com o bem. E o bem não é um lado político da história contra o mal. O bem não é o Estado e o mal o marginal. O bem é o que é justo. Essa é uma posição contra as armas. Por outro lado, você tem um outro padre aqui, que é o padre Paulo Ricardo, que é a favor das armas. É um padre conservador e muito citado por canais conservadores também. Mas padre, a igreja não é a favor da paz? Eu sou a favor da paz. Todo mundo é a favor da paz? O problema é o seguinte. Nesse mundo real que nós vivemos, as armas vão estar nas mãos de quem? Quem que vai nos proteger? Ou nós vamos fazer assim, nós que somos do bem vamos nos desarmar e deixar os maus tomar conta? É isso? Que vitória é essa? Se os bandidos estão armados, quem é que vai conseguir tirá-los de lá? É uma força armada muito mais forte que eles. Como você pode ver, existem duas posições aqui, a posição contra e a posição a favor, ambos são cristãs, e também tem o Papa. O próprio Papa Francisco fez um vídeo contra o armamento, propondo um desarmamento global, porque para ele esse é um dos maiores males e é um negócio da morte, um negócio que causa vítimas inocentes no mundo inteiro. O cristianismo nessa hora é o Papa Francisco, o líder máximo da Igreja Católica, ou é o padre Paulo Ricardo? É o Caio Fábio ou é o Iago?
Quem é a voz do cristianismo aqui? Quem expressa a verdade do cristianismo? Quem é um cristão de verdade nessa história? Eu, pessoalmente, de origem católica, cresci no lar católico, confiaria mais no Papa, no que o Papa diz, do que no Padre Paulo Ricardo. Pessoalmente. Porque a voz do Papa é o escolhido para ser o líder máximo da igreja, para ser o representante máximo da doutrina católica. Aí a questão que entra é quem tem a maior autoridade para ler o texto bíblico e interpretá-lo. Quem é a autoridade máxima, definitiva nesse assunto? Existe alguém que possa dizer isso aqui é a interpretação correta do Evangelho ou da Bíblia em geral? Existe alguém que pode bater no peito e dizer essa interpretação de um cristão de verdade sobre a Bíblia? Vou pôr mais um vídeo aqui que é do reverendo Augusto Nicodemos, que parece concordar com a linha do Iago. Por outro lado, ele vai para um lado mais pragmático. Eu, como cidadão, eu tenho o direito de me defender e defender a minha família. Se o meu país permite o porte de armas, então eu sou livre para fazer isso. Tem cristãos cuja consciência não vai permitir que ele porte armas, então não porte. Mas tem outros que acham que eles podem fazer isso, então nesse caso, se a lei do país permite, eu não vejo problema nenhum. Segundo Nicodemos, você pode ter arma se o teu país permitir que você tenha armas, se a lei do seu país permitir isso. Isso me parece uma visão mais secular, uma visão um pouco mais coerente com o que eu penso. Se o teu país permite que você tenha armas, você pode ter armas. Se o teu país não permite, você não pode ter. Isso independe de você ser cristão ou não. Depende da lei do seu país. Depende dos acordos humanos feitos numa sociedade. Eu sou contra a arma. Eu penso que ninguém deveria ter arma. Nem eu, nem meu vizinho, nem ninguém. Somente um policial, somente o exército. Mas se o país permitir, quem sou eu para questionar que o outro tenha? E isso não tem a ver com Bíblia. Isso não tem a ver com ser cristão. Isso tem a ver com ser membro de uma sociedade secular, laica. Porque todos nós aqui numa sociedade temos diferentes religiões, não temos religião. Então não faz sentido que um livro religioso justifique isso, sendo que existem pessoas que não acreditam nisso. Eu que não sou cristão tenho que aceitar que a Bíblia defenda o uso de armas, ou a posse de armas. Não. Você tem que pensar que numa sociedade tem diferentes posições e que devem ser decididas legalmente, né, pela legislação do país. Eu quero recomendar um documentário muito interessante chamado The Armor of Light. Se trata da história do reverendo Rob Shank, que é alguém que desenvolveu sua carreira como religioso pró-vida, ou seja, contra o aborto. Ele é conservador, então ele convive com outros conservadores dos Estados Unidos, que geralmente são pró-armamentistas, e ele ao longo de sua carreira começa a entrar no conflito. Como é que eu posso ser pró-vida, contra o aborto, e ao mesmo tempo defender uma arma que é de morte, que é para matar os outros? Então ele começa a mudar sua posição e começa a confrontar os seus fiéis e outros membros religiosos sobre a questão das armas. Como é que a gente pode ser pró-vida defendendo armas? É muito interessante o documentário, eu recomendo que o Iago assista, já que é um assunto que ele se interessa, porque propõe questões interessantes sobre isso. Nesse documentário você vê um embate do Rob Shank entre aquilo que ele acredita ser o verdadeiro cristianismo, que é esse amor ao próximo, essa entrega ao próximo, e o apego aos conservadores às armas que eles têm. A segunda emenda da Constituição norte-americana, que defende a posse de armas. É muito interessante, vale conferir, Iago. Pode ir lá assistir que vale conferir mesmo. A pergunta que o Rob Shank se faz no documentário é se cristãos e armas combinam. E a resposta que o Shank chega é que não. Você não pode ser um cristão e ter armas. E defender ter armas. Então aqui a gente tem posições distintas. Por um lado temos cristãos que defendem que cristãos podem ter armas, que é o caso do Iago, que é o caso do reverendo Nicodemos, que é o caso do padre Paulo Ricardo. E por outro lado você tem cristãos que defendem que não devemos ter armas, que é o caso do Papa Francisco, que é o caso do Caio Fábio e é o caso do reverendo Rob Shank. Quais deles são os cristãos verdadeiros? Quais deles interpretam corretamente a fé, o livro sagrado? Como é que duas visões completamente distintas convivem no interior de uma mesma fé? O que me parece paradoxal é que um cristão acredite em Deus, na providência divina, na bondade de Deus, capaz de fazer milagres, e ao mesmo tempo ter medo de ser assaltado, de ser morto. Deus não vai te proteger nesse caso, se você tiver fé? Por que você precisa de uma arma se você tem fé? Por que você precisa de uma arma para se proteger de um bandido se Deus está te protegendo? Por que ter medo do próximo? Deus não é bondoso? Deus não vai te proteger? Que um cristão tenha uma arma em casa não apenas demonstra que ele não é um cristão de verdade, como demonstra que é alguém que não tem fé. Como alguém que não acredita que Deus possa protegê-lo em circunstâncias de perigo. E depois o Iago menciona um argumento clássico
pró-armamentista, que é ter armas ajuda a população a se proteger contra um Estado tirano, contra um Estado autoritário. E essa é uma besteira total, eu já falei sobre isso no vídeo sobre desarmamento, isso não tem correspondência nenhuma com a realidade. Pessoas normais, como eu, você, não vão sair à rua com um revólverzinho para enfrentar exército, isso não acontece. Revoluções têm outras causas, têm outro tipo de desenvolvimento, isso é uma questão de política. Então, nesse caso, o Iago falou uma coisa que ele não entende. E existem vários casos também de resistência pacífica, quando a população, sem o uso de armas, sai às ruas e enfrenta o governo e vence. Um dos casos mais clássicos, mais emblemáticos é o do Gandhi, que junto com hindus e muçulmanos enfrentaram a administração britânica na Índia e conseguiram independência sem disparar um único tiro. Foi resistência pacífica, foi um exemplo clássico de resistência pacífica, inspirado no Henry David Thoreau, que é um autor americano. Eles foram lá, saíram nas ruas, apanhavam, levavam o cacete da polícia e nunca reagiram. Não deram um tiro contra a polícia, não enfrentaram a polícia, não enfrentaram o exército, levaram o cacete, morreram, mas venceram no final. E outro caso clássico também é do Martin Luther King Jr., cristão, que também enfrentou a segregação racial nos Estados Unidos sem disparar um único tiro. Eles iam lá, sentavam na frente de um prédio governamental, levavam porrada da polícia e não reagiam. Para mim, esses são atos de cristianismo, atos de sacrifício, de não reagir, de não machucar o outro, de não ferir o outro, de não se defender, de confrontar o opressor sem violência. E há várias outras revoluções também que foram feitas desse modo. Então esse argumento de que as pessoas vão usar armas para se defender de um Estado é uma besteira total, que não tem nenhum fundamento na história. E existem casos de revoluções, mas não tem a ver necessariamente com isso. Um caso que você pode ver, por exemplo, é na Síria, que a população se revoltou contra o Bashar al-Assad, revolução armada, já morreram centenas de milhares de pessoas, a guerra está rolando já há quase 10 anos, são milhões de pessoas que estão fora de suas casas, milhões de refugiados pelo mundo, ou seja, você tem uma revolução armada que não resolveu nada. Você está lá, as pessoas matando lá, morrendo, sabe, uma crise humanitária sem precedentes, e as armas não resolveram nada. Só causaram mais morte, mais destruição, mais caos, mais sofrimento. Eu falei do Gandhi, inclusive ele é o grande exemplo para mim de posição diante da vida. Porque o que o Gandhi diz é que nós devemos ser a mudança que a gente quer para o mundo. Então se a gente quer um mundo menos violento, um mundo com menos armas, nós somos o começo dessa mudança. Nós devemos agir de maneira a apaziguar o mundo. Não é nos armando para nos defender dos outros que a gente vai reduzir a violência. Não é através de violência que a gente vai resolver a violência. A mudança começa conosco, com a nossa família, em nossos lares. E aqui a gente chega no filósofo alemão Immanuel Kant, que ele elaborou o que ele chama de imperativo categórico da razão prática, que é aquele princípio elementar pelo qual as pessoas devem agir, devem se comportar com as outras. O Kant diz o seguinte: age como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Essencialmente, o Kant se inspira na frase de Jesus, amai o próximo como a ti mesmo. Ele diz que os seus atos, aquilo que você faz, aquilo que você pensa, deve ser de um modo que sirva para todas as demais pessoas do mundo. Então, se você não quer violência, não seja violento. Se você não quer o ódio, não o odeie. Se você quer respeito, respeite os próximos. Então, você é a lei universal. Os seus atos devem ser feitos de modo que sirva para todas as pessoas do mundo. E assim, se você quer um mundo sem armas, um mundo sem violências, começa com você. Isso me faz lembrar de um filme do Mel Gibson chamado Até o Último Homem, que conta a história do Desmond Doss. O Desmond Doss, ele era um adventista e ele queria servir na Segunda Guerra Mundial. Só que ele era totalmente contra as armas. Não matarás. Então ele queria servir o exército, ele queria ir para a guerra, queria ir para o campo de batalha, mas ele não queria pegar em armas. Então ele desafiou o exército, ele queria estar lá, ele desafiou o exército, ele não pegou em armas, nunca deu um único tiro, foi para a guerra, foi atuar como médico no exército e salvou dezenas de soldados do seu batalhão. Inclusive salvou também soldados inimigos japoneses. I always dreamed about being a doctor, but didn't get much school. I can't stay here while all them go fight for me. But you figure this war is just going to fit in with your ideas? While everybody else is taking life, I'm gonna be saving it. And that's gonna be my way to serve. This is a personal gift from the United States government designed to bring death to the enemy. Well, I'm sorry, Sergeant. I can't touch a gun. You don't kill. No, sir. You know, quite a bit of killing does occur in war. Private Doss does not believe in violence. Do not look to him to save you on the battlefield. I don't think this is a question of religion. I think this is cowardice. I fell in love with you because you weren't like anyone else. You're saying you could go to prison. But I don't know how I'm gonna live with myself if I don't stay true to what I believe. With the world so set on tearing itself apart, doesn't
doesn't seem like such a bad thing to me to want to put a little bit of it back together. Private Doss, you are free to run into the hellfire of battle without a single weapon to protect yourself. Ele foi um herói de guerra, foi condecorado, e para mim esse é um símbolo do verdadeiro cristão. Alguém que vai até as últimas consequências por aquilo que acredita, pela sua fé, pelo amor ao próximo, para ajudar o próximo, para poupar o próximo do sofrimento. I'm gonna get you home. There's something you gotta see. Who did this? That's the coward. We have to go back up tomorrow. And they're not gonna go up there without you. Help me. You'll have to trust me. You better come home to me. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. Esse é um exemplo de cristianismo. Esse é um exemplo de verdadeiro cristão. De que tem fé, que acredita que Deus vai protegê-lo, mesmo na guerra, desarmado. Ou seja, para concluir agora, as pessoas vão usar a Bíblia e vão ler a Bíblia para justificar os seus preconceitos, para justificar os seus conceitos já formados. Isso não é um erro, na verdade, isso não é um equívoco. As pessoas fazem isso com todos os livros também. Você lê um livro e você já tem uma carga de bagagem, de leitura, de conhecimento, de vida, que faz com que você leia um livro diferente da outra pessoa. Eu, quando leio a Odisseia do Homero, eu leio de maneira diferente do que o Iago leria também. O problema da Bíblia, a questão que envolve a Bíblia, é que é um livro muito contraditório. Lá dentro você tem frases que podem te levar para diferentes posições. Se você quiser uma leitura intolerante da Bíblia, uma leitura de violência, uma leitura que leve à guerra, que leve ao massacre, que leve à agressão contra o outro, você vai encontrar um Deus intolerante, vingativo, você vai encontrar o Senhor dos Exércitos lá dentro. Agora, se você quiser uma leitura pacificadora, humanitária, de amor ao próximo, de perdão incondicional, daquele pai que protege o filho, do pastor que vai buscar a ovelha perdida, do pai que recebe o filho pródigo, você vai encontrar também na Bíblia isso. A leitura que a pessoa vai fazer, se ela vai encontrar um Deus intolerante e vingativo, uma leitura de violência, ou se ela vai encontrar um pai caridoso, bondoso, que ama o seu filho e que prega o amor ao próximo e perdão ao próximo, você também vai encontrar. Depende de quem está lendo a Bíblia. E aqui independe se você é teólogo, se você é leigo, se você é muçulmano, se você é hindu. Você pode ler a Bíblia e encontrar uma mensagem de amor ao próximo, e você pode ler a Bíblia e encontrar uma mensagem de violência. A leitura da Bíblia depende muito do leitor. E qual a leitura que você faz? Você faz uma leitura de violência ou uma leitura de paz? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa sobre isso, que tipo de leitura que você faz da Bíblia, se você vê um Deus de amor, um Deus de ódio lá dentro. Vou deixar linkado aqui na descrição os vídeos que eu usei como referência aqui. Deixa o joinha se gostou desse vídeo, assina o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.